Então, para uma alimentação saudável, nós nutricionistas utilizamos uma ferramenta para explicar para a população como deve ser feita essa alimentação, como a pessoa deve se alimentar. Então, primeiramente, a gente tem na base, como se fosse um triângulo, uma pirâmide. Na base desse triângulo, a gente tem os alimentos ricos em carboidratos, que eles são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo. Então, toda a energia que a gente utiliza para falar, para nos locomovermos, para praticarmos atividade física. Nesse grupo, nós precisamos ingerir cerca de 5 porções, né? O que é uma porção desse carboidrato? Mais ou menos um pão francês, 2 fatias de pão integral, 4 colheres de sopa de arroz, um pegador de macarrão, 1 unidade de batata, 2 pedaços médios de mandioca. E esses são os alimentos que fornecem energia para o nosso organismo e você pode utilizá-los de forma no dia inteiro. Por exemplo, consome 2 fatias de pão pela manhã, daí no meio da manhã você consome algum outro alimento. No almoço você pode consumir outra porção de carboidrato, de cereal, que você pode utilizar 4 colheres de sopa de arroz na hora do almoço, ou uma colher maior de servir, tá? No meio da tarde você pode consumir 4 bolachinhas, daquelas de água e sal, ou 5 bolachas Maria, 5 bolachas maizena, isso também é uma porção de cereal. No jantar você pode consumir de novo uma porção de pão, ou uma batata, uma mandioca, uma polenta, e assim por diante. Você tem que fracionar essas porções de carboidrato nas diversas refeições diárias. Logo acima, a gente tem que consumir as frutas. Frutas mais ou menos de 3 a 5 porções ao dia, dependendo do tamanho e das necessidades de cada indivíduo. As frutas também podem ser divididas nos lanchinhos, em sucos nas refeições. E o que vem a ser uma porção de fruta? 1 unidade de maçã, uma pera, 1 unidade de banana, uma xícara de chá de frutas picadas, ou de uva, de morango, dessas frutinhas menores. 1 copo de requeijão de suco também equivale a uma porção de fruta. Lembrando que aos diabéticos é mais interessante comer as frutas com casca, as frutas na sua forma íntegra, né? Não na forma de suco, Já as hortaliças também fazem parte desse nível acima e a gente tem que consumir cerca de 2 a 4 porções de hortaliças no dia. O que vem a ser uma porção de hortaliça? Os folhosos verdes, a gente sempre costuma liberar, deixar a pessoa consumir mais à vontade. Mas as hortaliças, né, cenoura, beterraba, tomate, brócolis, couve-flor, entre outras que não são folhosos verdes, você pode consumir um pegador cheio. Ou se você quiser visualizar, divida seu prato da sua alimentação em 4 partes. 1/4 desse prato tem que ser de hortaliças, tá? Mais ou menos nessa quantidade. Logo acima, a gente tem a porção do grupo dos leites, que fornecem proteínas, do grupo dos feijões e do grupo das carnes. Toda essa linha, ela vai fornecer pra gente proteína, que é responsável pela parte de crescimento, tá? As frutas e as hortaliças fazem toda a parte de regulação metabólica, fornecendo os nutrientes, as vitaminas e os minerais necessários para todo o nosso funcionamento do organismo. Do grupo dos leites derivados, nós temos a proteína e a gente pode comer mais ou menos umas 3 porções ao dia. Você pode tomar um leite de manhã, uma xícara de 200 ml de leite desnatado ou leite semi-desnatado, de preferência. Você pode consumir uma fatia de queijo e também um iogurte, mais ou menos uma xícara de chá, que dá uns 200 ml, em outro horário do dia, um lanche da tarde ou também antes de dormir. Do grupo dos feijões, que aí entra a lentilha, a soja, a ervilha, o grão de bico também, você pode consumir uma concha pequena de feijão no dia. Lógico, dependendo do tamanho desse indivíduo, da sua atividade física, mas na maioria das vezes é essa quantidade. Já do grupo das carnes, a gente encontra o frango, nós temos também a carne bovina, de porco e também os ovos, que também fornecem proteína. Para as pessoas fisicamente ativas, que se exercitam, né? Essas pessoas, elas têm uma necessidade proteica maior e elas podem consumir até cerca de 4 porções no dia. E o que vem a ser uma porção de carne? Um bife médio de mais ou menos 100 gramas,
de carne bovina já grelhada ou um peito de frango, mais ou menos uma coxa de frango e também 2 claras e uma gema. Por que eu falo 2 claras e uma gema? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda a ingestão de apenas uma gema no dia, que é o colesterol necessário de um indivíduo de um porte médio para o dia inteiro, tá? Pessoas que não são fisicamente ativas podem consumir cerca de 1 a 2 porções de carne por dia, tá? Já no topo da pirâmide, nós temos o grupo das gorduras e dos açúcares, que devem ser ingeridos numa menor quantidade com moderação. Dos açúcares, pasmem, a porção de chocolate no dia é meio bombom sonho de valsa. Quem que vai comer meio bombom sonho de valsa? E de gorduras, também evitar as frituras, os alimentos ricos em óleos, né? Mas existe uma nova tendência das pirâmides. Que vem ser essa nova tendência? A recomendação é de você consumir um pouquinho mais essas gorduras boas, como as gorduras que existem no abacate, no coco e também nas castanhas, né? Sementes, castanha do Pará, macadâmia, amêndoas, nozes e o próprio amendoim, mas também eles têm que ser consumidos com muita moderação. Além das gorduras que a gente tem que consumir agora, nessa nova tendência, numa maior quantidade, a gente também tem que consumir um pouquinho mais de cereais integrais, que são aqueles ricos em fibras, diminuir a ingestão dos cereais refinados, né, que são os pães, balas, as massas, e consumir menos também carnes vermelhas. Então, sempre preferir as carnes brancas. Então, esse é o que tem de mais atual na parte de alimentação saudável. As dietas são sofridas? Eu não costumo falar que a pessoa tem que passar por uma dieta, né? Vem aquela toda história do blá 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 da reeducação alimentar, mas isso é verdade. Então, o que acontece? As pessoas podem fazer uma dieta por 2 semanas, que é uma alimentação mais restrita, uma coisa mais difícil. Mas um plano alimentar que foi prescrito para aquela pessoa não é tão difícil de ser seguido, né? Você não precisa sofrer, você não precisa passar fome, você só tem que seguir algumas recomendações básicas, né? Que é se alimentar várias vezes ao dia. Então, a pessoa ela tem que ter um planejamento, ela tem que ir ao supermercado, fazer a organização dessa dieta, desses lanchinhos, para a semana inteira. Tendo isso, vai ficar mais fácil, é só uma questão de planejamento. E existe sim aquelas dietas que são sofridas, que às vezes aquela pessoa chega no seu consultório ou chega pra você, preciso perder 2 quilos pra ir no casamento da minha irmã. Então, por exemplo, não tem como emagrecer rápido em 2 semanas, né? Então, aí a pessoa ela vai acabar sofrendo e pode, muitas vezes, ter esse reganho de peso. Quantas vezes eu devo me alimentar ao longo do dia? Essa questão de número de refeições ao dia também vai variar muito do trabalho desse indivíduo, da vida dessa pessoa. Mas normalmente, cerca de 6 refeições diárias é o que a gente recomenda. Então, 3 refeições principais e 3 lanchinhos entre essas refeições. Um café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoça, um lanche no meio da tarde ou até 2. Pode fazer o jantar e, se necessário, você pode ter ainda uma ceia antes de dormir. Quais os riscos que as pessoas correm em utilizar as dietas que estão disponíveis na internet sem o acompanhamento do profissional nutricionista? Essas dietas que a gente pega na internet, o que acontece? Uma coisa que é boa para o meu vizinho pode não ser tão interessante para mim. Por isso que é importante você verificar a individualidade bioquímica. Cada pessoa vai ter necessidade diferente da outra pessoa. Um indivíduo de 50 quilos vai precisar comer menos do que um indivíduo de 70 quilos. Talvez aquilo que está na internet, a pessoa pode ser uma pessoa fisicamente ativa, que ela está consumindo uma ingesta proteica maior, que pode não ser suficiente ou pode ser demais para você. Por isso que a gente sempre frisa que essas prescrições dietéticas elas têm que ser individualizadas. Se você pegar uma dieta da internet pronta, você pode perder peso de forma rápida, pode recuperar depois, ou pode emagrecer demais, perdendo massa magra. Que riscos que a perda de massa magra pode trazer pra gente?
aumento de chances de lesões, né? Pode machucar o joelho, as costas, você pode abaixar teu metabolismo e, posteriormente, ter um ganho de gordura corporal. Que alimentos devemos consumir para ajudar no controle da hipertensão arterial? Então, antes de tudo, a gente pode falar sobre o sal, né? Pessoas hipertensas, elas têm a recomendação de utilizar 2 gramas de sal no dia, que isso equivale a 2 colheres de cafezinho. Cada colher de cafezinho vai ser equivalente a 1 grama de sal. Então, é uma quantidade menos restrita. Então, primeiro de tudo, diminuir a ingestão de sal da dieta. Outro controle, vocês podem utilizar alguns alimentos diuréticos, como melão, abacaxi, água de coco, além de alguns tipos de chás, hibiscos, chá verde, você pode fazer alguns sucos. Isso também vai ajudar bastante nesse controle da hipertensão arterial. Outros alimentos que a gente pode tentar evitar são esses alimentos que são ricos em gordura animal. Por exemplo, manteiga, a gente tem que ter um controle. Não que você não possa comer, mas dentro da sua ingestão diária, você tem que optar em utilizar manteiga ou comer uma carne vermelha, por exemplo, que são alimentos ricos em colesterol, e aí a gente tem que ter esse cuidado nessa ingesta diária. Por exemplo, a gema do ovo é um alimento que tem bastante colesterol também. E para pessoas hipertensas, a gente tem que fazer um controle. Daí não seria uma gema por dia, mas essa gema teria que ser consumida de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, verificando todo o resto da ingesta alimentar dessa pessoa. Quais são os alimentos indicados para quem tem diabetes e pressão alta ao mesmo tempo? Quem tem diabetes e hipertensão, você tem que pensar na condição fisiopatológica das 2 enfermidades. Quem tem diabetes, a glicemia alta, você precisa ingerir alimentos que são mais ricos em fibras para não elevar essa glicose sanguínea de forma tão rápida, de forma tão instável. Então, quais são os alimentos que não provocam esse aumento súbito da glicemia? São os cereais refinados. Então, tem muita gente que pensa, é só porque eu sou diabético eu não posso consumir carboidratos. Isso está errado. Você pode sim consumir, mas de forma adequada, não consumindo, por exemplo, 2 frutas na mesma hora. Uma pessoa diabética não é tão interessante que ela ingira 2 bananas na mesma hora, ou uma porção grande de macarrão, de arroz. Você tem que sempre preferir os integrais, então o arroz integral, o macarrão integral, e sempre colocar alguma proteína junto, por exemplo, um bife de frango magro, um peixe, um ovo. Você pode colocar também iogurte junto com aveia, consumir um pãozinho com peito de peru ou um queijo branco magro, tá? Sempre preferindo as opções com pouco sal e também pouca gordura saturada. Mas já caiu aquele mito de que pessoas que têm hipertensão não podem consumir gorduras boas. Então, é sim indicado que uma pessoa hipertensa consuma uma porção a cada 2, 3 dias de castanhas. 2 castanhas, por exemplo, ou uma colher de sopa de amendoim. Isso você pode consumir. Lógico, amendoim sem o sal. Não adianta daí tomar cervejinha e comer o amendoim com sal, né? Tem que ser o alimento in natura mesmo. Com relação à diabetes e hipertensão, você tem que associar daí essas 2 opções. Por exemplo, num café da manhã, o que você poderia consumir? Uma fatia de pão integral, tomar um leite desnatado, uma fatia de pão integral com um copo de leite. Você poderia consumir uma fatia de peito de peru junto com esse pão. No almoço, pode muito bem consumir um arroz integral com uma porção de carne, um bife de 100 gramas, bastante salada. No lanche da tarde, consumir um iogurte com uma aveia ou uma fruta com uma granola salpicada por cima, algumas sementes de linhaça, de chia, tá? E no jantar, mais uma vez, uma porção de cereal com uma porção de carne, que não tem problema nenhum. Sempre utilizando pouco sal e procurar consumir aqueles alimentos que são mais ricos em fibras. A vida inteira serei privada dos alimentos que gosto para manter o peso? A dieta ou a pessoa que está fazendo o plano alimentar não precisa se privar dos alimentos que gosta para conseguir ficar num peso bom, para conseguir ter um peso saudável. Só que tudo tem que ser ingerido com moderação.
Então você vai comer um pedacinho de chocolate, não precisa comer todo dia, come dia sim, dia não precisa comer numa quantidade que você sai rolando do restaurante, come até deixar satisfeito, depois no outro dia você come mais um pedacinho. A questão, você tem que ter bom senso. Se você exagerou um pouquinho no dia ou comeu alguma coisa que não era proibida, vai dar uma caminhada no outro dia, cuide com a sua alimentação no outro dia, consuma um pouquinho menos. É a lei do bom senso. Moderação e é isso. O que você acha da dieta famosa da internet, aquela Dukan, que é rica em proteína? Com relação à dieta Dukan, que trata da ingestão de proteínas e a diminuição da ingestão de carboidratos, isso é uma coisa muito lógica. Quando a pessoa não ingere o carboidrato, que é o nutriente que é responsável pelo fornecimento de energia no nosso organismo, o corpo ele vai ter que utilizar de outra forma de energia que não o carboidrato para formar essa energia. Ou seja, a pessoa vai emagrecer. Isso é lógico, não tem nem o que discutir. Porém, as pessoas precisam analisar os efeitos colaterais que essas dietas têm, tá? Dietas hiperproteicas podem dar osteoporose, podem dar problemas renais, e uma dieta que a pessoa fique mais ou menos 3 meses comendo muita proteína, que é o que essa dieta do Dukan traz, pode trazer esse tipo de problemas. Sem falar que o ser humano fica estressadíssimo, a pessoa fica estressada, porque o carboidrato, ele é o substrato que o nosso cérebro utiliza. Então, se você não dá carboidrato para a pessoa vai ficar irritada, estressada, com o pavio curto, vai brigar com todo mundo do trabalho. Então, assim, existem outras formas mais saudáveis de você perder peso e também tem que ter paciência, tem que ser a longo prazo. Essa restrição de carboidratos, ela não precisa ser tão severa como as dessas dietas proteicas da moda. Você pode fazer uma restrição menor que não seja tão maléfica para o nosso organismo. Qual a dieta para adquirir mais massa muscular sem ser medicamentos de farmácia? Para responder essa pergunta, eu costumo falar o seguinte: o principal ergogênico, a primeira coisa essencial para a pessoa ganhar massa é o treinamento. Então não adianta você comer bem, tomar suplemento e ficar assistindo TV. Então primeiro você precisa do estímulo do exercício físico para depois você complementar com a dieta. Aí você tem que consumir uma quantidade correta de alimentos ricos em carboidratos e alimentos ricos em proteínas. O carboidrato para repor o glicogênio muscular, que é o combustível que a gente gasta para fazer atividade física. E a proteína que tem na carne, no leite, nos ovos, é aquele nutriente que vai ser responsável por reparar e recuperar o tecido muscular que foi lesionado na musculação. Então, primeiro se exercitar e depois você consumir um aporte adequado de arroz, de pães, de bolachas e também de carnes. Daí consumir umas 5 porções do grupo de cereais e mais ou menos umas 4 porções do grupo de proteínas de carnes. Sem esquecer da importância que os nutrientes, que os micronutrientes têm, que é a questão das frutas e também das hortaliças, que sem eles ninguém consegue ganhar massa magra, ninguém consegue emagrecer. Não adianta ficar comendo só frango que a pessoa não ganha massa, não adianta ficar comendo batata que não vai ganhar massa. Você tem que ter todos esses alimentos são importantes, principalmente frutas e hortaliças, para você fornecer as vitaminas e os minerais que vão formular todas as reações químicas responsáveis pela síntese proteica e pelo ganho de massa. Quanto tempo para chegar ao peso ideal? Com relação para chegar no peso ideal, primeiramente a gente teria que ver o quão longe essa pessoa está do peso ideal, né? Mas, normalmente, em 3 meses, a gente, de alimentação saudável, seguindo um plano, fazendo exercícios físicos, você já consegue ter um resultado bem interessante com relação à perda de peso, como também à massa magra. Se às vezes a pessoa precisa ganhar um pouquinho de peso, precisa emagrecer, eu acredito que 3 meses de tratamento com um nutricionista, a gente já consegue ter um resultado muito interessante. Se você passar a consumir mais frutas, mais verduras, né, nessas porções que a gente recomendou, passar a fazer 5 a 6 refeições diárias e fazer um exercício físico, né, lógico, com a liberação do médico, mas o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda mais ou menos 150 minutos
de exercício físico na semana. Gente, isso dá 3 vezes na semana. Isso é o mínimo do exercício físico para a gente ter saúde. Porque o exercício, ele vai minimizar a hipertensão, ele vai minimizar a pressão sistólica após o exercício, ele ajuda a glicose entrar dentro da célula sem a ação da insulina. Então, o exercício físico, ele é uma coisa muito importante. Se você puder fazer pelo menos 50 minutos por dia, 3 vezes na semana, ou que seja 30 minutos, 20 minutinhos diariamente, tá? Esse seria uma ótima opção para você começar a partir de já. Primeira mudança, colocar exercício físico e daí a dietinha seguindo essas recomendações não tem erro. Prevenção é a melhor coisa, alimentação é o nosso remédio e vai prevenir que você tenha algumas condições no futuro, né? Como diabetes, hipertensão ou qualquer evento cardiovascular. A gente começa na alimentação e no exercício físico.